Foi a mensagem que eu coloquei esses dias, não lembro quando foi, quinta. Aí eu coloquei esses dias lá, né? Sobre Romanos 12, versículo 3. Vou aqui a minha página. Ele fala assim, ó, por quê? Então, sempre que tem um porquê, irmãos, aquela frase não é solta, amém? Aquela frase, ela tá o quê? Ela tá concluindo, complementando o que foi falado antes, amém? Não vou pregar aqui, mas no capítulo 1 fala que nós temos que oferecer o nosso corpo, já preguei aqui, né? Sobre como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa carne. Claro que essa carne um dia vai ser glorificada, não é esse corpo, né? Mas vai ser um novo corpo que ele vai nos dar, seja pelo arrebatamento, ou seja, depois se a pessoa morreu, vai ser, enfim, não vou pregar sobre isso, né? Aí no capítulo 2 começa a falar que você tem que deixar Deus, e eu também, né? Quando eu digo você, digo nós. Deixar Deus mudar o que é a nossa mente, através da palavra de Deus, que é costume, achismo, preconceito, né? Palavras, enfim, por isso que eu falo aqui tanto sobre contra, né? Frasezinha de efeito, filosofia de para-choque de caminhoneiro, né? Filosofia de Face. No Facebook todo mundo é poeta e rico, né? E tem uma família perfeita. Conversa fiada. Então, joga fora isso aí que não serve para nada. O que vai nos abençoar o quê? É a palavra de Deus. Ela vai nos transformar, né? E aí ele chega no 3, ó. Por quê? Então, por que você tem que oferecer o teu corpo? Por que você tem que deixar Deus mudar a tua mente para provar a boa, perfeita, da vontade de Deus? Aí ele fala, por quê? Então, tudo isso é com esse objetivo. Por quê? Por quê? Né? O senhor está pregando uma palavra por quê? Porque pela graça que me é dada, ele também está reconhecendo que não vinha dele isso, amém? Digo a cada um dentre vós. Isso aqui é para a igreja, irmãos? É para a igreja, não é para o mundo lá fora. Eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Tipo assim, ó, não te acha mais do que tu é, mas que saiba com temperança, moderação, equilíbrio, humildade, né? Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa medida de fé, irmãos, não é salvação. Aqui não fala de fé salvadora, tá? É outra coisa. Aqui fala da capacidade, que é o contexto, né, irmãos, que Deus deu o quê para cada um. Então está falando assim, até a Bíblia, acho que é a Viva que eu botei lá, mas fala assim, ó, você tem que ser honesto na avaliação de ti mesmo, amém? Porque às vezes a pessoa, o que ela faz? Até eu colocava lá, foi quarta, eu coloquei semana lá, eu colocava assim, ó, não é errado eu buscar modelo, o próprio Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus, está cheio de exemplo, né? A Bíblia manda não olhar para o homem, tem que ler melhor a Bíblia, tá? Assim de versículo no Novo Testamento, que manda sim nós olhar o quê? Para os homens de Deus e imitar a fé deles, amém? Tá cheio de versículos, só ler a Bíblia, né? Então não é errado nós buscar modelo de fidelidade, de renúncia, de consagração. Por exemplo, o nosso maior modelo é o missionário Soares, né? A vida dele, a honestidade, a santidade, o amor, né? A dedicação, tanta coisa boa, tanta produtividade que Deus dá para ele, isso é o nosso modelo. Então, e tem outros homens e mulheres também que a Bíblia manda nós buscar, né? O modelo. Mas isso não é o problema. Qual que é o problema, irmãos? É quando a pessoa, ao invés de buscar um modelo, que a palavra fala assim para nós dar e sermos exemplos, né? Que a pessoa começa a querer se comparar. Aquela velha história, né? Ah, pastor, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Quem sabe ele cuida melhor do que tu está cuidando, né? Mas parece que a vida do outro sempre é melhor. Parece que o chamado do outro sempre é melhor. Parece que o ministério do outro... Por que falamos, Facebook, WhatsApp e rede social, todo mundo é perfeito. Todas as famílias se amam, os casais se amam, todas as famílias se entendem. Conversa fiada, mas toda luta, toda família vai ter luta, na verdade.
Só que, claro, também você não vai colocar problema lá, né? Ah, hoje eu discuti com a minha esposa, ela queria comer cacetinho com margarina e eu queria comer margarina com cacetinho. Aí a gente ficou meio brabo um com o outro lá. Ah, ninguém bota isso, não. Ninguém deve botar. Isso é coisa da família, coisa pessoal. Mas digo assim, ó, a pessoa começa a se olhar. Até agora, né? Ai, lá, ó, o fulano foi passar as férias no Rio de Janeiro. Eu tô aqui no quintal de casa com a piscina de 1.000 litros. Amém. Não tá devendo para alguém? Não, pastor, a água sou eu que eu vou pagar então, irmão. Né? Às vezes a pessoa olha lá, o outro foi lá para, sei lá o quê? Porto de galinhas, de galinha, de frango, tanto faz, né? Que Deus abençoe. Legal que se a pessoa vai lá, aí a pessoa começa a se comparar, né? Ah, olha, o outro lá trocou de carro, olha a casa que ele está morando, olha, foi até para fora, a pessoa começa a olhar e parecemos o quê? Que esse é o problema, né? A pessoa começa a querer ter o que o outro tem, como se aquilo que o outro tem, ou o outro é, o quê? Fosse mais importante do que aquilo que eu tenho. Então, volto a falar, buscar modelo não é errado. Está cheio de versículo na Bíblia. Óbvio que quando nós temos que olhar para Jesus, é sentido de salvação. Né? Só Ele é Salvador. Mas tem modelos que nós temos que buscar. Amém? Hebreus 11 é um capítulo sobre vários modelos de fé. Né? Então, quer dizer, mas não querer ser o que o outro tem. Daí a pessoa vai sempre se frustrar. A pessoa vai sempre, né? E às vezes parece que a vida, irmãos, é uma, né? Quando a pessoa é solteira, vai desencalhar quando? Aí conhece alguém, não é verdade? Vamos falar que a pessoa é de Deus, não? Amém? Vai, né? Aí vai casar quando? A Bíblia não fala que tem que casar depois de um ano ou de um mês, mas também você vai ficar 10 anos, não, amém? Depois de 10 anos, se já não enjoa daquela cara, vai para o resto da vida. Né? Mas aí a pessoa parece que é tudo né? Ah, o teu primo já está na faculdade. Que bom para ele. Se ele sente disso, né? Mas também não deve fazer faculdade e acabar na metade. Calma, deixa eu sentir de Deus o meu chamado. Mas a pessoa começa muito a se comparar, né? Aí, volto a falar, aí casou, né? Aí já depois ali, e quando é que veio o primeiro filho? Quando é que vai vir? Quando é que vai me dar um netinho, uma netinha? Né? Aí veio o primeiro, glória a Deus. Ele é a bênção de Deus, amém? Amém? Né? Quem não sabe é porque não teve ainda, mas, né? Amém. Aí vem o menino. Quando é que vai tentar agora uma menininha? Para ter um casalzinho. Aí vem outro guri. Outra guria. Eu sei que é isso. Né? Quando é que vai tentar o terceiro para desempatar? Mas eu falava com uma pastora, né? Tem 6 filhos. 4 meninas. Uma direto. 4 meninas, uma atrás da outra. A outra pastora também, nossa, né? E até a nossa madrinha de casamento também teve 4. Amém, Deus abençoe. Então a pessoa fica se comparando muitas vezes. Amém, Deus abençoe. Né? Mas a pessoa, às vezes, ela se frustra porque ela quer ter, né? Ela quer ser o outro, ela quer ter o dom. Eu queria cantar igual o irmão. Você não vai cantar igual o irmão. Tem uma coisa chamada timbre. Você pega a nota dó, por exemplo, né? Você faz um dó no violão, você faz um dó no teclado, né? Teclado é variado, pode fazer piano, né? Enfim, teclado, né? Você faz, é a mesma nota, mas é um timbre diferente, né? Tem pessoa que tem um vozeirão que vai lá com facilidade, tem pessoa que às vezes meu pai amado, né? Quase morrendo, então, mas é a mesma nota dó, amém? E uns quando cantam dó é dos outros, né? Dó é os ouvidos, né? Mas enfim, né? Eu canto para Jesus, então vai para o céu, porque aqui eu estou ouvindo. Então vai fazer uma aula de música, falar aqui para os irmãos, né? Vai fazer uma aula de música, então se tem dificuldade em alguma coisa, aprende respiração, aprende lá, ensaia, né? Aprende partitura, você tem que se investir, no caso do louvor, né? Mas a pessoa não tem aquele chamado, a pessoa, Deus chamou para outra coisa. Talvez não chamou para tocar um instrumento, fazer um louvor. Enfim, cada um tem que saber, a gente tem que estar seguro, amém? Por isso que a palavra fala aqui, vamos voltar aqui até o versículo 3. Porque pela graça que me é dada, Paulo falava, eu ganhei uma graça, e debaixo dessa graça eu te aconselho isso, né? Porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós, então pessoalmente para cada um de nós aqui nessa igreja, ou em casa, quem está nos ouvindo.
que não saiba mais do que convém saber. Tipo, você não te acha que tu não é, mas que saiba com temperança, modéstia, né? Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada. Volto a falar, essa fé aqui não é fé salvadora, não, tá? É a graça, é o dom. Deixa marcado aí. E olha só, uma parábola, nós vamos deixar marcado aí. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. É lá o 7º livro do Antigo Testamento. Se não consegue achar, olha na telinha. Né? Qual é o contexto aqui, irmãos? O Jerubaal, ou Gideão, né? Ele foi bem obediente na palavra de multiplicar, né, irmãos? Ele só teve 60 filhos. Só isso, pastor? Só. Claro que não foi ele que teve. Quem teve foi as mulheres dele. Né? Mais 60 filhos. E aí um chamado Abimeleque, quis tomar, depois que o pai faleceu, ele quis tomar o lugar. Ele quis ser rei. Só que Deus não chamou, irmãos, a família de Gideão para ser realeza. Né? E aí, então, ele matou vários irmãos, né? Matou os irmãos e se assumiu como rei. Aí um chamado Jotão, né? Daí ele fugiu e ele falou lá no Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o lugar, né, irmãos, ali onde Moisés falou as maldições, né? No monte ali. Enfim, as bênçãos e maldições, né? Mas, enfim, ele subiu nesse mesmo monte e começou a falar uma parábola. É uma parábola, mas fala sobre o chamado. E quando alguém não assume o chamado, irmãos, alguém sempre vai se dar mal. Porque, olha só, Juízes 9, eu vou ler do 8 em diante. Quem achou, achou. Quem não achou, só ouça o homem de Deus e olhe na telinha, tá? O Breno não precisa ajudar depois que o pastor está lendo já. Juízes 9, versículo 8, fala assim, ó. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu, reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Amém? Isso aqui é uma parábola, né? Como se o Abimeleque fosse o espinheiro e outras pessoas nobres não assumiram ali a chefia, né, sobre o povo. Depois você pode ler o resto, que foi o que aconteceu. O povo depois se rebelou, né? Que foi horrível esse tal de Abimeleque aí, né? Que não foi boa. Mas, enfim, né, irmãos? Nessa parábola você vê, né? Cada uma que tinha, que sabe, a doçura, né? Tinha coisas boas. Não, eu não vou me envolver com isso, não. Já me omiti. Vai lá, espinheiro. Olha, é o seguinte. Eu vou reinar, todo mundo que vem da minha sombra. Então, para e pensa, para todo mundo ficar da minha sombra, eu tenho que ser então maior que todo mundo. Já começa aí, né? Se achar o tal. E olha o seguinte, ó, como ele falasse, se vocês não andarem na linha, vai sair fogo de mim e vai queimar todo mundo. Pessoal, eu vou me ralar, mas vai todo mundo comigo. Bem coisa do capeta, né? Eu tô mal, mas eu vou levar os quantos eu consigo junto comigo. Mas o que a gente vê muito? Isso aqui a gente fala muito na
na época da eleição, na verdade, irmãos, sobre o povo, Deus tem que orar, a palavra fala isso, né? Mas também tem que fazer o quê, irmãos? Votar com consciência. Às vezes você não tem aquele candidato que é crente, né? Mas você tem um que ele está ali, pelo menos defendendo bons costumes. Tem que se converter, né? Mas tem outro que vai totalmente conforme os padrões da palavra de Deus, aí o crente vai lá e vota nele. E depois, irmãos, que a pessoa está lá, não tem um presidente, ele não é o presidente, fala o presidente, né? De quem votou nele. Ele é presidente que é do Brasil. A não ser que você pega e te arranca daqui do Brasil. Se você mora no Brasil, quem é o presidente do Brasil? Claro, não vou falar o nome hoje, né? Mas tô falando dele, né? Mas é o quê? É presidente do quê? Do Brasil? Ele reina sobre quem? Não tô falando o que está agora, digo a posição, né? Sobre quem votou e quem não votou. Só que aí é problema, às vezes as pessoas votam mal e quem não votou se rala junto. Por isso, irmãos, que a gente fala para você, isso de casa também, né? Você tem que orar. A palavra manda nós orar pelas autoridades, por quem está em eminência, mas também aqui tem que votar com consciência. E depois não é de ficar na rede social. Tem uns rebeldezinhos que vão na rede social, falam papagaio, falam assim, cara, com esse teu discursinho tão grande aí, que 2 pessoas curtiram, você vai mudar o planeta desse jeito? Te envolve com o que tu pode mudar, você não tem influência nenhuma, né? Então, assim também, irmãos, é quando uma pessoa ela nega o chamado dela, não é verdade? Deus colocou o homem para ser o cabeça, não é o cabeçudo, nem o cabeção, para ser o cabeça do lar, irmãos, não é o cabeçudo, mas o quê? Se ele se omitir, geralmente quem é que vai botar as calças lá? Vai ser a mulher dele. Né? Que tem de homem banana, né? Que às vezes a mulher tem que fazer o papel de pai e de mãe, não deveria, né? Ou vice-versa, muitas vezes a mulher não toma ali. Então, até um lar sofre, irmãos, quando a pessoa não assume o seu chamado, né? Às vezes tem pai que não sabe nem o ano que o seu filho está na escola e a turma, não sabe nem se passou. Tem que perguntar como é que tá lá, como é que foi, né? Então, cada um vai ter a sua função, na verdade. Então, tudo na vida é assim. Aí tem um filho lá, escorado, vai ter os marmanjos de 40 anos, meu pai amado, já tá casado já, né? Dando alegria para os pais, aí tá lá escorado, às vezes não lava uma louça. Aí a mãe vai lá, né? Ai, filho, tu vai assim, não, eu vou comer no quarto. Aí vai lá o marmanjão, a mãe leva comidinha no quarto. Não acho que de vez em quando fazer um agradinho não é bom, né? É bom, mas toda hora. Aí a mãe entra lá, né? Não bota nem as cuecas no cesto para lavar. Ah, que vergonha, irmão. Porque em algum momento o pai e a mãe, a culpa é dos dois, né? Se omitirmos, não fizer o filho reconhecer, temos que na casa cada um tem o que o seu papel, tem o que a sua função. Amém? Na vida é assim. Tem na empresa lá um do time que não trabalha, que não se dedica. Às vezes ele faz igual Miriam, atrasa todo mundo. Né? Por quê? Porque às vezes tem que estar tapando o furo do outro. Ou a pior coisa é refazer coisa que era para o outro ter feito, não é verdade? Mas a pessoa se omitiu. Ela é um espinheiro que às vezes acaba prejudicando o quê? Todo mundo. Tem pessoa que às vezes você pega a carteira de trabalho dele, a pessoa fica 3 meses num lugar, 6 meses no outro, 8 meses no outro. O que tá bom? Você quer o quê? Algum problema está acontecendo. Né? Não, porque eu não gosto que me mandem. Então abre o teu próprio negócio. E torce para não ter um funcionário também que não gosta que manda. Você vai plantar, você vai colher. Não é verdade? Então é tão ruim quando a pessoa é omissa. Isso digo na família, na sociedade, na política, na obra de Deus. Quando alguém, irmãos, é omisso, não cumpre o seu chamado, não é verdade? Às vezes ela traz sofrimento para todo mundo, igual o espinheiro. Ele não era para ser o rei. Tinha pessoas mais doces para estar como rei. E foram chamar. Não, um se omitiu. Sempre tem uma desculpa. O relaxado, ele sempre tem uma boa desculpa. Porque o capeta é craque em dar, né? Eu larguei por causa disso, parei por causa do... O capeta é craque. O relaxado, ele sempre tem um bom argumento.
Só que eu te digo uma coisa, irmão. Se o teu argumento não for da Bíblia, não está com nada. E aqui, então, o mal que faz alguém, o que, irmão? Se omitir. Não é verdade? Então você não pode se omitir. Você não pode saber mais ou se achar mais do que Deus te fez tu ser. Mas também não pode o quê, irmãos? Ficar lá igual o Jeremias assim, eu sou uma criança. Para de falar que tu é uma criança. Vou tocar nos teus lábios agora, aonde eu te mandar. Lembra da pregação? Por isso que eu estou considerando que você já ouviu a primeira, né? Isso aqui é uma continuação. Volta lá então para Romanos 12. Estava marcado, né? Romanos 12. Então você não pode se omitir no teu chamado, irmão. Quando você se omite no teu chamado, você só causa coisa ruim para os outros. E para ti mesmo. Além se fosse só para ti que se lascasse, mas se lasca até os outros que me arcam com a história. Podia falar aqui do Jonas. Lembra do Jonas, irmãos? Causando tempestade no barco dos outros. Me joga daqui. Não, né? Jogou fora, acabou. A Bíblia fala em Provérbios, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. E cessarão, né, as demandas. Então lá a história foi. Ainda bem que depois ele pediu perdão e voltou. Mas também não voltou muito bem, não, né? Ficou triste, ganhou 120 mil pessoas para Deus. É interessante que sabe, a gente prega uma hora um estudo sobre o Jonas. Volta lá então para Romanos 12, versículo 3. Pastor, palavra forte. Quer moleza, não vai comer gelatina. Aqui é Bíblia. Raiz. Então, vou falar assim, vamos ler de novo, vamos ler Romanos 12. Agora 4. Fala assim, por quê? Lembra que eu te falei? Sempre que começa com um porquê, está concluindo o pensamento anterior. Amém? Por quê? Assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Né? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E o que mais? Mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Então, né, aqui em Romanos vai falar, Coríntios 12 também fala, que cada um vai ter uma função. A função da mão é uma, a do pé é outra. Mas quem fez o pé e a mão? Foi Deus. Amém? O meu corpo é o quê? O meu corpo é do cocoruto até a sola do pé. Não é verdade? É assim também o corpo de Jesus. Nós somos parte, claro, espiritualmente falando, somos parte aqui do corpo de Cristo. Você diria, irmãos, que o garrão de Jesus é menos Deus do que a mão de Jesus? Sim ou não? Você diria, irmãos, que, sei lá, o joelho de Jesus é menos Deus, ou menos importante, ou menos Jesus do que o cotovelo? Por que não? Pastor, todo o corpo de Jesus é o quê? É Jesus. Todo o corpo de Jesus é o quê? É perfeito. Efésios também fala, né? Que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, quando eu nasço de novo, irmãos, eu sou parte o quê? São 3 batismos, né? O das águas, do Espírito e o batismo do Espírito no corpo de Cristo. Então nós somos Quando eu digo nós, né? Eu digo todos os crentes, tá? Não é só nossa igreja não, tá? Nós somos parte o quê? Do corpo de Cristo. E eu já preguei aqui, lembra que eu já preguei aqui? 7 lições que eu aprendi com o tijolo? Lembra? Não lembro, pastor, mas se garanto que se fosse uma coisa ruim, você estava até hoje. Eu não gostei de parte, eu falei, cara, quando é que foi, irmão? Foi dia 18 de setembro de 1985. Vai tomar banho. A coisa boa a pessoa não lembra, né? Depois você procura também lá, tema de casa, procura lá, né? Eu preguei dizer. Então Deus colocou. Então você não pode falar que um é menos importante, outro é mais importante. Mas você pode falar que um tem uma operação e outro tem outra operação. Pastor, então eu tenho um dom. Se você nasceu de novo, você foi colocado no corpo de Cristo, você tem um dom. Qual é, pastor? Mas também, tem um cafezinho também? Aí é tu que tem que buscar, irmãos. Mas Jesus é inteligente o suficiente para te rever lá, não é verdade? Mas assim como num corpo, tá amarrado, irmãos. Tem um membro, por exemplo, um dedo.
e não está passando sangue nele corretamente, o que vai acontecer, irmãos? Vai morrer. Não é verdade? Você vai morrer. Uma das coisas para nós viver bastante é sempre estar em movimento. A vida é movimento. Ah, mas está parado, mas lá tem os átomos que se movimentam. Não existe nada parado. Até o que está parado lá dentro está mexendo. Né? Mas então tem que deixar o que fazer o que? A sua parte. Então Deus colocou cada um como Ele quis. E nem todo mundo que a mesma operação. Mas aí nós estamos falando sobre a fidelidade. Né, irmãos? Da pessoa fazer o que? A vontade de Deus. Amém? E nós vamos um dia dar conta, irmãos. O crente vai ser julgado, pastor? Tem 2 julgamentos. Um Apocalipse, que nós já pregamos sobre isso, né, irmãos? É o juízo do grande trono branco. Lá já está ralado quem lá participar. Mas vai ter um outro julgamento, irmãos. Esse não é para salvação. Nós já estamos salvos. Mas é o quê? É para o galardão. E é isso que fala aqui, ó. Palavra conhecida, eu não estou pregando mistério. Coríntios capítulo 3. Pastor, então eu tenho um dom? Se você nasceu de novo, você está no corpo de Cristo. Você quer dizer que alguma parte do corpo de Cristo é inútil? Não, pastor. Então ninguém é o quê? É inútil. Mas também o quê? Cada um tem que buscar exercer o seu chamado. Amém? Às vezes você chega nas igrejas, as pessoas querem te valorizar, né? Deus tem um grande propósito na tua vida. Eu pergunto, e na de quem que ele não tem? Eu lembro quando eu cheguei, até na Igreja da Graça, né? Já faz tempo isso. Foi março de 2003. Me converti em janeiro, né? Até ir para a igreja foi 2 meses, deixar a igreja. Aí, Deus tem um grande propósito na tua vida. Naquele tempo eu não sabia, né? Eu só, irmão, já me revelou. Hoje eu diria o quê? Ô, bonita, bonito. E na de quem que ele não tem? Ah, não, eu fiz assim, ó, o mundo muito grande, né? Aí fica feio e fica vazio. Eu vou tocar a gente até não querer mais. Aí Deus dá um espirro lá, tipo, nasceu a dona Terezinha lá. Ih, essa aí foi embora. Não, vai sem nomes. Ó, quem gosta de encher linguiça é açougueiro, não é Deus. Deus sabia fazer o quê? Cada um como ele quis. E quando a pessoa nasceu de novo, ela tem o chamado dom espiritual. Amém? Então eu tenho um dom, pastor. Se você nasceu de novo em Jesus, tem. Pelo menos um. Uhum. Qual é, pastor? Quer um cafezinho também? Para de querer ser arrastado com tudo na mão. Vai te consagrar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos pegar aqui o trem andando no versículo 12. 3,12 fala assim, ó. E se alguém sobre esse fundamento formar edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu já preguei aqui, né, moço? Uma coisa é mais fácil de achar, outra é o quê? É mais demorado. Amém? Pastor, tá vindo na igreja hoje, tropecei. Isso agora não é conversar, agora é só Deus que fala no altar aqui, ó. Pastor, tropecei numa barra de ouro aí. É assim? O ventilador tá forte aqui. Deixa eu botar um diamante aqui para folhear a Bíblia. É assim, ó? Você vai lá pedir a varoa, o varão, né? Mas geralmente quem pede o varão em casamento, né? Dobra, olha aqui, né? Uma aliança. 18 brita. É assim? Né? É precioso. Você vai lá, né? Faz hora extra. Para fazer o quê? Né? Para comprar. Quer dizer, irmãos, agora aquilo que é madeira, feno, palha, se encontra em qualquer lugar, não é verdade, irmãos? Então, a palavra está falando assim, ó, fazer algo diferente requer um esforço maior. Eu falei, tem pessoa que é acomodada, quer tudo nas mãos. Né? A pessoa quer, alguém que dirige a vida dela, fale até a cor de sapato que ela tem que usar hoje de manhã, mas não precisa isso, amém? E aí eu falo o quê? Mas agora vem aqui no 13, que é o que eu quero pregar. E 13. A obra, olha de novo, ó. A obra de cada um se manifestará. Tá, viu? A obra de
cada um se manifestará. Na verdade, o dia, aqui é o julgamento, né? Não é o do trono branco, esse aqui é outro. A declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Aqui é o julgamento do galardão, aquilo que a pessoa fez com os dons, com o chamado que Deus deu para a vida dela. Não é verdade? Vai descer o fogo e não vai ficar nada. Se, né? Por isso que fala aqui, ó, vamos ler aqui, ó, no 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Você viu? Não é julgamento para ver quem entra no céu, não, que já é o salvo. Agora, o que ele fez com os dons que Deus deu para ele? Aí o resultado disso aqui é o galardão. Vai descer o fogo e o que não ficar, vai embora. E o que ficar vai ser o quê? O galardão. Olha que forte, irmãos, né? E aqui, tá que eu estou correndo por causa do nosso horário. Né? E aí fala assim, ó, no 15, ó. Se a obra de alguém se queimar, você viu? Não é a pessoa que se queima, é a obra dela. Eu falei, aqui não é julgamento para salvação, é para galardão. Amém? Né? Ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que sofrerá detrimento? A obra, não a pessoa. Né? Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. É como se fosse uma casa pegando fogo, a pessoa sai só com a roupa do corpo. Menos mal, perdeu tudo. Mas o que importa é que o corpo é vida, né? A pessoa tá. Então, pastor, eu vou ter um galardão então, pastor? Isso depende de você. Deus não vai nos cobrar a gente pelo aquilo que nós fizemos, tipo assim, né? Ah, o pastor vai ter um galardão mais importante que o irmão que fica lá abrindo a porta. Não tem isso. Cada um vai ser julgado segundo o que é a fidelidade. O irmão fica lá abrindo a porta, mas nesse ministério de abrir a porta, ministério dobradiça que vence. Né? Ele construiu que tipo, né? Eu chegava aqui e o culto começa às 8 horas. Cadê o irmão? 8h25 não vem ainda. Ah, vai tomar banho. Aí é da 8 horas. Não digo que o irmão faça isso. E se fizer também eu não puxo da orelha. Né? Aí 8 horas, pastor, não vou na igreja hoje, não tô legal. Ô irmão, eu contava contigo pra ficar na porta. Aí 8 horas, quando é que começou de barriga? Sábado, 10 da manhã. Passou uma noite de rei, assentado no trono. Aí me vem avisar 8 horas da manhã. Ou a mesma coisa o pastor, né? O pastor não... Ah, eu já conheço a Bíblia. Aí vou pregar o quê? Ah, acordo meia hora antes, fico com os olhos todos esbugalhados, remelendo. Abra ali onde Deus falou comigo. Eu quero ver o dia que abrir a Bíblia naquela página que é em branco. Irmãos, hoje só vamos cantar que Deus não quer falar. Deus vai cobrar do pastor. Então, você viu, irmãos? É a intensidade, é o valor que você vai dar aqui para o chamado que Deus te deu. Todo mundo tem um chamado. Aí cabe o quê? A ser fiel no chamado que Deus te... E quando eu digo chamado, não acho que vai ser todo mundo, né? Tem gente, irmãos, que tem o 18º dom do Espírito Santo. Qual é, pastor? É só 9, pastor. Não, mas eu estou exagerando, né? Quem é a pessoa botou, irmão? Tu vai ser pastor. Ó, irmão, tu vai ser pastor. Tu vai ser pastor. Olha até pro ventilador. Tu vai ser pastor. Todo mundo vai ser. Não vai ter membro na igreja, vai ter pastor. Aí sobe todo mundo em cima do altar. Parece lá o congresso dos judeus. Não tem o membro da igreja dele. Todo mundo é pastor. Ah, irmão. Conta outra história da Carochinha. Não. Não falando que todo mundo vai ser pastor ou todo mundo vai ser obreiro. Amém? Mas a pessoa vai ter um chamado que inclua ela o quê? Em fazer a obra em favor o quê? Do reino de Deus. Tem pessoa que pode ser um grande empresário, né? Ser uma grande coluna da igreja, ajudar financeiramente, que eu falo financeiramente mesmo, né? É o chamado, ele faz parte do corpo de Cristo. Deus colocou ele ou ela, né? Como um grande o quê? Empresário. Amém? Você vê lá a dona Joaquina lá, ela não sabe nem ler e escrever. Mas que mulher de Deus está criando os filhos no caminho de Deus. E se conhecemos como um pai e uma mãe olhando para os filhos.
Você vê aquelas crianças birrentas, saem, não são mal ensinadas. Agora você vê aquela criança comportadinha, né? Aquela criança, não, você sabe, essa criança tem um pai e uma mãe que dão exemplo. Você conhece os pais só olhando os filhos. Né? E aí você vê o quê? Aí um daqueles filhos ali, né, um dia pode ser, quem sabe, um grande pregador. Não é verdade? A gente conhece o John Wesley. Quer dizer, conhece não, a gente ouviu história, né? Já morreu. Mas a mãe dele, a Susan Wesley, foi, estudo depois sobre ela, uma mulher de Deus. Só teve 20 filhos. Educou todos aqui, ó, na risca. A gente conhece o Charles Wesley, né? Que é o irmão dele, que é compositor, e o John Wesley, que dispensa o comentário, né? Mas é a mãe dele semeou no coração. A gente conhece Timóteo, mas a mãe e a avó, né, moça? A Lloyd e a Eunice, a gente não conhece. Não, mas está na Bíblia. Elas tiveram uma fé não fingida, que primeiro habitou nelas e souberam levar o quê? Para o gurizinho Timóteo, desde pequenininho sabia as sagradas letras, amém? Então, quem vai receber o galardão no dia que Paulo chegar? Ah, Paulo vai receber, ok? Mas e o Estevão, né? Que foi um homem que teve um ministério curtinho, foi o primeiro mártir da igreja. Ele morreu abençoando os seus inimigos. E quem era um dos inimigos dele, irmãos? Paulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa, tá? É o mesmo nome, tinha 2 nomes. Então, amém? Vai chegar primeiro. Amém? Então, não é o que a pessoa faz, né? Mas é o valor que ela dá. É ouro, prata, pedra preciosa. Deus vai abençoar. É feno, madeira, quer dizer, uma vida mais ou menos. Por isso que eu falo aqui para os obreiros, eu não fico assim, irmão, já orou essa semana? Já se consagrou? Já fez jejum? Já leu a Bíblia? Ô, irmão obreiro, tu tá vendo o show da fé? Eu não faço isso, moço. Porque eu acho que isso aí não tem que ficar mandando fazer, né? Eles vão fazer no dia a dia com Deus. Amém? Não que eu não possa fazer, agora está numa consagração especial pelo projeto de vida, né? Mas não é assim, que só vai no empurrão, não há no empurrão. Vamos terminar? Agora eu prometo que eu termino. Né? Outra palavra conhecida, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Quase no finalzinho do Novo Testamento. Quem não achou, olha para a telinha, né? A pregação foi até um pouquinho mais comprida do que o normal. Mas por quê? Porque tem que ser. Deixa Deus falar. Né? 2 Timóteo, capítulo 1, fala assim, olha, dá até para nós ver aqui, irmãos, ó, o versículo 5, ó, trazendo à memória, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, você nem sabe que é essa mulher, mas está na Bíblia, e em tua mãe Eunice, né? E estou certo que também habita em ti. A gente sabe da rainha Esther, mas e o Mardoqueu? Ou Mordecai, dependendo da tradução, amém? Então tá cheio, irmãos, de gente na Bíblia que foi usada, mas no dia do julgamento pelo galardão, não é pelo que a pessoa fez de mais importante ou não, mas é o quê? É a dedicação que ela... Não, pastor, mas o meu chamado é esfregar o piso. Mas não vai ter... Olha, as pessoas vão ter que botar um óculos escuro quando entrar aqui. Vão ser o melhor esfregador de piso. É que a pessoa às vezes não olha dessa maneira, né? Ela não olha desse jeito. Não, mas eu tô olhando, eu dou valor. Se eu não der valor para aquilo que Deus me deu, não espere que outro vá reconhecer. Né? Eu tenho que valorizar o que Deus me deu. E aí fala assim no 6, ó. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. A tradução fala avivas, né? Que existe em ti pela imposição das minhas... Eu já preguei isso aqui, né, amém? Paulo falou assim, ó, eu estou orando para te despertar o teu chamado. Não está na Bíblia isso, irmão. Eu estou orando para a chama em ti arder. Não está na Bíblia isso. Ele falou o quê? Eu estou te lembrando. Te lembrar eu posso. Agora, avivar o dom eu não posso. É tu que tem que avivar o dom que está em ti. Ele não foi embora. Ele continua aí. Só que ele está apagado. E não sou eu
Não é a minha oração, nem a minha consagração. É você, Timóteo, que tem que avivar novamente. Aí ele fala por quê? Porque, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Temor aqui não é medo, covardia. Não é o temor a Deus que é o bom, né? É medo, covardia, timidez. E a maioria não é assim, mas quando eu falo, né? O tímido fala, não dá, não consigo, não tem como. Soa muito humilde. Né? Não passo de uma criança. Soa muito humilde. Só que não soa bíblico. O humilde fala o quê? Mas se Deus me der capacidade, vai dar. Se Deus me der condição, vai ter. Se Deus me levar, eu consigo. Igual Moisés, né, Senhor? Não faz eu sair daqui se a tua presença não for o quê? Comigo. Amém? É como se ele falasse, eu prefiro o deserto com Deus do que Canaã comendo leite e mel com um anjo. Comunhão de segunda, eu não quero. Né? E depois Deus falou o quê? A minha presença vai contigo para te fazer o quê? Descansar. Amém? Então, muitas vezes, esse espírito de medo, né, ele vem disfarçado de humildade. Ah, quem sou eu? Tu não é nada, irmão. E nunca vai ser nada na vida. Se foi salvo é pela graça de Deus. Se Deus fechar o céu para ti, tu não entra lá, ninguém vai te ajudar a entrar. Mas ele provou que te amava primeiro, entregando Jesus por você, quando você ainda era o quê? Pecador. Amém? Assim também é o dom, irmãos. Amém? O maior dom de todos, que é a salvação, foi pela graça. E os dons para nós aqui? Todo dom, irmãos, eu já preguei aqui para você, né? Todo dom é só para essa vida. Ah, Deus me deu o dom de pregar. Você vai pregar para quem no céu? Ah, Deus me deu o dom de libertação. Você vai libertar quem no céu? Ah, Deus me deu o dom de ensinar. Você vai ensinar quem no céu? Todo dom, irmãos, é só para essa vida. Só que o galardão que você vai ganhar não vai ficar nessa vida. Vai ser depois dessa vida e vai nos acompanhar o quê? Pela eternidade. E que forte, pastor. Não é forte, irmão, é Bíblia. Né? Aí para falar assim, não nos deu espírito de temor. Então não é dele que dá, amém? Mas o que? De fortaleza ou de poder. Ele me capacita. Deus, eu não tenho como, mas se a sua graça me capacitar, eu vou ter como. Irmão, vai lá e faz isso. Eu não consigo. Sai de um medrosão. O humilde fala, eu não consigo. Mas se tu me ensinar, Deus me capacita, eu vou conseguir. Amém? Porque daí você vai dizer que a glória é dele, não é tua. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que é na fraqueza nossa que ele aperfeiçoou o poder dele. Porque ele não divide a glória com ninguém. Não é um pouquinho de glória para mim. Eu não tenho glória. A glória é dele. O poder é dele. Amém? E de amor. Tudo que você faz é porque Deus chamou primeiro. É porque Deus colocou o quê? O amor, o quê? No teu coração pelo outro. Você acha que eu prego por quê? Porque eu gosto de estar aqui em cima falando? Não, como é que tu tem um chamado de liderança? Desde pequeno eu gostava de mandar nos outros. Não, irmãos, amor. Eu não posso esconder o que Deus me deu. Eu não posso negar a minha identidade. Eu não posso abafar o meu chamado. Ah, mas o outro prega diferente. Eu não estou nem aí pro outro. É assim que Deus me fez, é assim que eu funciono direito. E vice-versa, amém? É o amor. O que mais? E de moderação, ou equilíbrio, amém? Né? A moderação, equilíbrio, como eu pregava semana passada, tem coisa que você constrói. É você e Deus. Deus está esperando você tomar uma atitude. Tem coisas que você planta. Você tem que esperar o quê? A semente o quê? O tempo de Deus. Então tem coisa que nós temos que esperar o tempo de Deus. Tem coisa que Deus que espera o nosso tempo. Vai lá, filho, vai lá. Né? E aí a pessoa começa a fazer e Deus começa a abençoar em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, uma hora eu vou fazer agrado. Já passou 2021 comigo, já passou 2022, já passou 2023. Vai passar 2024, por que você não se inscreve logo, então? Talvez eu possa amanhã depois ir embora. Né? Não quero ir, mas Jesus pode soprar o vento. Mas você vai continuar dando fruto para a glória de Deus. Né? Então é moderação, é saber o momento certo, equilíbrio, é buscar. Não é se achar.
né? Mas é acreditar também no seu chamado, naquilo que Deus deu para nós. Né? Ah, não, mas se o homem vier e confirmar o meu chamado, aí Deus falou comigo. Às vezes Deus não vai permitir o homem falar. Ou às vezes vai até permitir que o homem diga exatamente o contrário. Davi foi ungido rei, irmãos. Nem chamaram ele para a refeição. Ele não entrou lá magoadinho, ressentido. Vou fazer uma terapia porque eu estou magoado. Ele chegou e Deus falou assim, ó, levanta unge porque esse é o meu escolhido. Não é bonito, né? Esse é o meu escolhido, amém? Mas depois, mais tarde, quando apareceu Golias, né? O irmão dele, que tu vem aqui fazer a guerra, seu maldoso? Tu deixou com quem aquelas poucas ovelhas? Não é verdade? Aí depois, com muito custo lá, o pessoal, tá aqui, Saul. Ah, meu filho, tu é guri. Tu não tem capacidade. Não, mas olha só, e Deus pegou lá e me ajudou com o leão, curso. Tá bom, então, filho, só coloca. Não dá, não consigo, não tenho capacidade. Não é verdade, Deus? Mas quando Deus precisou, Deus foi lá. Se Davi fosse ouvir todo mundo, já preguei isso aqui, né? Aí quantas vezes, então, às vezes seguir o chamado de Deus, irmãos, é ouvir o contrário. Né? A vida Deus até permite que é para você colocar o que é a fé nele. Amém? E se Deus usar alguém, como eu falei, mas tem que ser alguém, não é aquela pessoa que vê até o extintor e fala, tu tem um chamado para ser pastor, irmão, estou por causa da vida. Para de enganar as pessoas. Tem pessoa que todo mundo vai ser pastor para ela, né? Não, se for, Deus vai confirmar, né? Mas tem que saber o que? Primeiro no seu coração, para que vai fazer, amém? Então eu vou parar aqui, medita nessa palavra você em casa, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.